Juca, boa tarde. Muito obrigada por aceitar esta entrevista. Estou muito ansiosa por estar aqui a falar contigo e eu achei interessante ver a tua curta-metragem Mushima. Eu até pensei que Mushima fosse uma longa-metragem e eu achei bastante interessante tu teres feito uma curta-metragem de apenas 9 minutos, mas com tanta coisa por se contar. Como é que tu tiveste a iniciativa de fazer essa curta-metragem? De onde é que tu foste buscar? Sei que também ficaste a viver em Angola durante um bom tempo. Será que isso também influenciou tu fazer essa tua curta-metragem? Pronto. Primeiro eu queria agradecer, Miriam, aqui seu convite, né, e o convite da Geração 80, de todos que participam dessa importante iniciativa para o cinema de Angola. Eu sou muito fã da Geração 80, quero deixar isso aqui muito bem claro, né? E agradeço o convite de vocês, tanto para mostrar o filme quanto para falar um pouco sobre ele, né? Então, assim, de fato, isso que você coloca, né, Miriam, dele ter essa capacidade de síntese, essa foi uma preocupação minha, assim, desde o início, né? Vou falar um bocado como é que foi assim meu primeiro contato com essa manifestação. Eu vivi em Luanda já mais ou menos durante 3 anos e a minha primeira vez em Luanda foi em 2006. E lá em 2006 eu tive a oportunidade de conhecer, de ficar 2 dias lá no Santuário da Mushima. A gente ficou acampado em barracas e gravando aquela manifestação. E desde o início aquilo mexeu muito comigo, né? Assim, mexeu muito comigo no sentido de perceber o alcance e perceber a intensidade dos processos coloniais em nossas sociedades, né? O Brasil também é um país colonizado por Portugal, então carrega consigo também algumas semelhanças dos processos que aconteceram em Angola, né? Então fiquei sempre pensando naquilo. Aí o tempo passou, né? Naturalmente as coisas foram acontecendo. Eu em 2009 voltei aí ao Santuário da Mushima também para fazer um outro trabalho. E aí, quando foi em 2015, eu estava novamente em Angola e novamente tive a oportunidade de ir até o Santuário da Mushima. E desta vez eu decidi levar a câmera, né? Desta vez eu decidi levar a câmera, mas fazer um trabalho autoral, fazer um trabalho meu. Das outras vezes eu estava trabalhando para outras pessoas, né? Uhum. Fazendo projeto de outros realizadores brasileiros que na época tinham projetos em Angola. Então, dessa vez eu levei, em 2015 eu levo a câmera, e eu passo 2 dias lá, né, gravando tudo que estava acontecendo à minha frente. Não sabia exatamente aonde aquilo ia dar, eu não tinha nenhuma ideia do que seria o filme, assim, sendo muito sincero com você, eu não sabia exatamente o que eu queria só apenas registrar, né? E aí eu fiz esse registro, esse material eu volto para o Brasil em 2016, né? Uau! É, e, fi, Ok. e fiquei com esse material, veja, eu fiquei com esse material praticamente 5 anos, Hum. tentando entender que tipo de filme havia nesse material bruto que foi gravado lá no Santuário. E aí, em 2020, no ano da pandemia, que foi um ano em que todo mundo ficou muito recluso, né? A gente teve algumas limitações de mobilidade, enfim, eu fiquei em casa praticamente assim durante o ano de 2020 inteiro. Eu resolvi pegar esse material e assistir todo e rever e ver em que medida isso se tornaria um filme, né? Tinham mais de 20 horas gravadas, né? Isso é um material muito grande, porque Uau! De eu 20 gravava muita horas coisa para 9 minutos. para Como 9 é que, minutos. como é que isso foi possível? Então, primeiro o filme, assim, o primeiro corte ele tinha 1 hora, Ok. né? Então, tinham 60 minutos que eu achei E depois eu achei, assim, eu tinha uma preocupação muito grande de que o filme tivesse um impacto, porque através desse impacto ele pudesse chamar a atenção das pessoas, né? Sobretudo dos brasileiros, né? No primeiro momento eu fiz um filme para que os brasileiros conhecessem mais coisas de Angola e percebessem que Angola e Brasil têm muito mais coisas em comum do que a gente costuma imaginar, né? A gente sabe que há uma falta de conhecimento muito grande dos brasileiros em relação aos países de língua portuguesa em África, né? Então eu queria, na verdade, que o filme fosse como uma espécie de assim, de que ele causasse um impacto imediato, né? E Uhum. que ele chamasse a atenção justamente pela capacidade de síntese dele, do que de fato um cinema mais contemplativo, de ver aquelas imagens, enfim. Então, o meu desejo foi esse, né? Por isso que eu tentei resumir o filme. Eu não sei se eu consegui, mas eu acho que para mim ele surte um efeito muito maior
se ele for pequeno do que se ele for um filme de contemplação, né? Um filme maior. Hum. É isso. Bastante interessante. Muito obrigada, Juca, por teres partilhado aqui essa tua experiência connosco. Ahm, Achei também importante quando tu mencionaste o simples facto de Angola e Brasil partilharem de vários aspectos em comuns, e um desses aspectos que a gente consegue notar ainda, olhando para a nossa identidade cultural e o nosso historial, é o colonialismo, por exemplo. E quando eu vi a sua curta Moshima, eu pude refletir também no simples facto de, quando se trata do continente africano, por exemplo, nós mencionamos muito do colonialismo. E uma das coisas que a sua curta fez-me questionar é: será que a nossa história começa no colonialismo? Será que uh, nós ainda temos muito por falar consoante aos tempos antes do colonialismo? A sua curta-metragem Mishima fez-me questionar o facto de o porquê, muitas das vezes, quando se trata das nossas histórias, nós começarmos pelo colonialismo, sabendo que a nossa história não começa pelo colonialismo. Ainda temos muitas outras histórias por contar que aconteceram antes do colonialismo. E isso também me fez refletir sobre vários filmes que nós já exibimos no Cine Geração. Muitos deles têm a ver com ancestralidade, por exemplo, que é bastante interessante, e outros também têm a ver com colonialismo, neocolonialismo, mas o simples facto de nós termos essa oportunidade de mostrar essa variedade do cinema africano faz também compreender a importância de humanizarmos as nossas histórias. Então, relativamente a esse aspecto que a gente partilha em comum, como é que o Juca vê o simples facto de nós, principalmente agora, buscarmos esse interesse em procurarmos saber mais sobre nós, sabendo que a nossa história não começa no colonialismo? Perfeito. Sua pergunta é muito pertinente e oportuna, Miriam, porque toca justamente num aspecto importante que a gente está vivendo hoje, sobretudo no cinema brasileiro e parece também no cinema angolano, né? Quer dizer, a possibilidade da gente reafirmar isso que você coloca, né? Quer dizer, a nossa história não começa com a chegada de Portugal, né? A nossa história, por exemplo, no Brasil aqui viviam povos há mais de 10 mil anos que tinham uma constituição social muito bem estabelecida, tinham sociabilidade, tinham cosmologia, tinham religião, tinham arte, né? Então, assim, a mesma coisa com os povos que habitavam essa circunscrição geográfica que se chama de Angola, né? A mesma coisa, assim, você tinha lá uma cosmologia, uma cosmogonia, você tinha povos com religião, você tinha povos com cultura, povos que dominavam a agricultura, que dominavam saberes tradicionais, quer dizer, durante muito tempo, nós, né, que somos de uma geração mais nova, assim, a gente acreditou, né, ou pelo menos a história oficial nos fez acreditar que a nossa história, a nossa civilização só começaria com o colonialismo, e isso não é verdade, né? Então, acho que o cinema hoje, talvez, sobretudo em Angola, sobretudo no Brasil, seja a oportunidade de nós mostrarmos ao mundo e mostrarmos, sobretudo, às gerações vindouras, as gerações que estão chegando, que o cinema é uma ferramenta de possibilidade de reafirmar essas histórias que não foram contadas, né? Quer dizer, o cinema como uma ferramenta potente, audiovisual e artística, para a gente poder contar as nossas próprias histórias a partir do nosso olhar, a partir da nossa visão, né? A partir do entendimento de que, claro, o colonialismo ele tem uma grande importância na formação de Angola e na formação do Brasil, mas ele não dá conta de explicar tudo isso que envolve essas civilizações que existiam anteriormente, né? Então, nesse sentido, eu acho que você tem razão, eu concordo com você, e eu acho que Moshima é um pequeno esforço de minha parte, enquanto brasileiro que é constituído por uma porção africana, por uma porção indígena dos povos originários que já estavam estabelecidos aqui, e por uma porção, claro, do europeu,
que vem para cá e promove essa invasão, que vem para cá e promove um genocídio, que é um genocídio não só dos corpos indígenas, mas um genocídio também, uma espécie de epistemicídio, né? Quer dizer, um assassinato do próprio conhecimento desses povos que aqui habitavam. E depois, com a chegada dos povos africanos que vieram para o Brasil, acontece novamente um genocídio, acontece novamente um epistemicídio, né? Quer dizer, uma tentativa de assassinato desses conhecimentos, desses saberes tradicionais. Né? Então, acho que hoje o cinema possibilita que a gente resgate isso. Né? A gente vê também esse movimento nas próprias academias, né? Nas universidades. Aqui no Brasil, é um movimento muito interessante de apropriação das narrativas que durante muito tempo foram negadas, né? E eu acho que o cinema é essa ferramenta que nos permite contar essa história pela nossa perspectiva, né? Quer dizer, que não é mais a perspectiva europeia, a perspectiva ocidental, né? Então acho que nesse sentido, Mushima é um pequeno esforço, né, nessa narrativa. Como é que o filme Mishima está a ser visto? Gostaria também de perguntar ao Juca se este é o seu primeiro filme que fez dentro do continente africano e se pretende fazer mais alguns. Massa, te agradeço pela pergunta. Esse é o meu segundo filme realizado no continente africano. O primeiro é As Cores da Serpente. É um documentário de longa-metragem que foi gravado na Serra da Leba. Né? Uau, ok. E a Serra da Leba que fica ali no sul de Angola, entre as províncias do Namibe e da Huila, né? Então a gente acompanhou o trabalho de grafiteiros que fizeram uma espécie de intervenção artística, né? Naqueles paredões ali que serpenteiam a Serra da Leba. Então ficamos lá durante um tempo fazendo essas filmagens e gravando também as comunidades tradicionais no entorno da serra, né? Esse é o filme As Cores da Serpente. Ele foi feito também em 2015 e foi lançado no Brasil em 2019. Né? A gente ganhou um edital de distribuição da Agência Nacional de Cinema e o documentário pôde ser exibido em várias capitais brasileiras e foi o primeiro documentário gravado em Angola a entrar no circuito comercial de cinema brasileiro. Né? Então, para a gente, isso tem um significado muito importante, né? E é um filme que eu tenho muito carinho. Então, esse é o meu segundo, né? E Mushima tem circulado em alguns festivais, ele está começando agora a carreira dele, né? Ele já teve em 2 festivais na Inglaterra, teve num festival em Moçambique e circulou em vários festivais aqui no Brasil, né? E assim, a recepção é interessante, Miriam, você perguntar da recepção, porque me parece que há um desejo de público dos festivais, do público brasileiro, e um interesse muito grande em conhecer essas similaridades, né? Em conhecer esses aspectos que Angola e Brasil guardam em comum. Então, todas as vezes que o filme é exibido, eu recebo muitas perguntas, muitos e-mails e muitas mensagens de jovens brasileiros que não conhecem muita coisa de África e ficam muito ávidos, né, muito interessados por essas narrativas e por conhecer essas produções simbólicas de Angola. E uma coisa também que eu procuro sempre reafirmar quando eu participo nesses festivais, é uma coisa que também queria pontuar aqui nessa participação aqui na Geração 80, é justamente de que Mushima será sempre um olhar de um estrangeiro a partir dessa realidade angolana. Então, eu não posso na verdade, me tirar desse lugar social. Né? É o lugar social de um estrangeiro brasileiro, mestiço, né? Eu não me considero um homem branco, me considero como um homem mestiço, e assim, será sempre esse olhar desse homem mestiço sobre uma realidade angolana. Então, veja que esse olhar ele está cheio de implicações e cheio de atravessamentos. Seria muito diferente, por exemplo, de um realizador angolano fazer um filme sobre a Mushima. Né? Então, todas as vezes que esse filme é exibido, eu sempre faço essa observação, porque eu acho que é importante, né? O olhar é sempre dessa pessoa que está deslocada dessa realidade. Então, muitas vezes esse olhar pode ser um olhar mistificado, né? Muitas vezes esse olhar pode ser um olhar cheio de interferências. Então, nesse sentido, eu gosto muito de pontuar isso, né? Então, no último festival que eu participei, eu pontuei isso para alguns participantes, alguns estudantes de cinema que estavam lá, e eu coloquei a coisa nesses termos, né? Então, é isso. É um filme que provoca um grande interesse no Brasil, porque o Brasil conhece muito pouco de África. Né? Se os brasileiros acham, muitos ainda, que a África, sobretudo os países de língua portuguesa,
vive uma realidade completamente diferente da realidade que a gente sabe hoje se vive nos países africanos. Então, eu acho que o filme também tem esse caráter talvez pedagógico e educacional no sentido de despertar o interesse para essas realidades que não são de fato muito conhecidas aqui. Quais são os seus próximos passos relativamente ao cinema? Ah, o Juca pretende continuar a explorar esse seu lado ah, da sétima arte angolana e também africana? Quais são os seus próximos passos? Bom, excelente pergunta. Eu queria aproveitar a sua pergunta para colocar também a questão política aqui brasileira nesse ponto, porque você me pergunta quais são os próximos passos, né? Assim, se tem algum projeto em vista. Olha, nesse momento, Miri, a gente vive uma situação muito grave aqui no Brasil, no sentido cultural e no sentido artístico, porque temos um governo instituído no Brasil, né, que ele nega completamente a cultura, nega as manifestações artísticas, é um governo que tem caráter fascista, caráter nazi-fascista em alguns momentos, né, e a gente vive uma condição muito delicada. Esse governo ele destruiu todas as políticas culturais, todas as políticas artísticas relacionadas ao cinema, ao teatro, à literatura, à dança. Então, os artistas brasileiros, nesse momento, estão unindo esforços para que esse governo seja destituído, ou seja, que nas eleições agora presidenciais que teremos em outubro próximo, a gente possa, na verdade, eleger um presidente que seja mais comprometido e mais responsável com as causas culturais e as causas artísticas. Então, nesse momento, estamos todos de mãos atadas, né? O cinema brasileiro ele depende das políticas governamentais, das políticas públicas. A gente não tem uma indústria cinematográfica como, por exemplo, tem a Índia, os Estados Unidos ou alguns países da Europa, por exemplo, como a França. Então, a gente depende justamente das políticas públicas para que se consiga fazer cinema no Brasil, né? Eu tenho vários projetos assim no papel, né, na gaveta, projetos inclusive com Angola, de voltar para Angola e filmar outras coisas, mas infelizmente não há nenhuma perspectiva positiva no sentido de ter editais, né? Então, a gente está esperando, na verdade, que esse governo seja destituído agora, nas eleições, que o próximo ano, com um novo governo, a gente espera que esse governo que ganhe as eleições possa resgatar tudo aquilo que foi destruído por esse governo que governou o Brasil durante 4 anos. Né? Então, nesse sentido, a gente vive no Brasil um momento delicadíssimo, triste para a cultura brasileira, infelizmente. Sim, eu queria te agradecer, Miriam, pelo seu cuidado, pela sua atenção, generosidade aqui com a conversa. Queria agradecer ao Angói também e queria agradecer ao Fradique. Eu tive um encontro muito bonito com o Fradique. Durante a pandemia, a gente fez uma transmissão, uma live, junto com o Eduardo Scorel e o Piero Sbragia, que são realizadores brasileiros também de cinema, e o Fradique falou sobre Ar-Condicionado, que é um filme belíssimo, que eu tenho muito carinho e gosto muito do filme. E estou ansioso pelas produções da Geração 80. Sou muito fã de vocês. Uau, obrigada, Juca.